Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos em mais uma edição do Papo Aberto, programa que tem o objetivo de trazer para você boas experiências, pessoas com suas histórias de superação, com suas conquistas, e para que a gente possa, através da vida e da história dessas pessoas, também estar cada um de nós inspirados também a fazer a nossa parte e termos também as nossas próprias conquistas. Hoje nós estamos aqui com Nayara Falcão, nossa querida campeã mundial de canoagem. Ela vai falar um pouquinho de toda a história dela, tudo que ela passou para chegar onde ela tem chegado, dos sonhos dela para o futuro também. E com o nosso querido Paulo Barbosa, treinador, conhecido e reconhecido, como Nayara estava me contando aqui, mundialmente, treinador de atletas olímpicos e paralímpicos, tem toda uma história também de formação de atletas, e está aqui junto com Nayara para a gente bater um papo e conhecer um pouquinho da história de cada um deles. Nayara, começando com você, eu vi que você conquistou aí no ano de 2017 o título mundial da canoagem, e depois disso, inclusive, teve uma boa repercussão, reportagem em grandes canais e programas de televisão. Muita gente já conhece um pouco da sua história. Mas eu quero aproveitar, já que a gente está batendo papo e outras pessoas talvez não conheçam, eu queria que você dissesse um pouco assim, quem é Nayara Falcão? Bom, Nayara Falcão é uma pessoa que acredita muito no coletivo e, acima de tudo, busca ser sincera com aquilo que eu quero viver na minha vida, né? Então hoje o esporte, ele me move, mas além dele tem outras coisas que faz sentido para que eu continue acreditando em estar realizando muitas coisas. Então hoje, para mim, minha busca é Tóquio 2020, né? E para isso eu tenho feito uma série de dedicações, de disciplina e de escolha que me levam a estar construindo uma estrutura diária para que isso seja alcançado, né? E nisso só existe se eu tiver um mínimo de planejamento e de orientação, porque Nayara sozinha não é nada. Nayara sozinha não existe, nenhum atleta sozinho existe. Então, atrás do atleta existe uma série de profissionais que ficam nos bastidores, né? E que trabalham de forma multidisciplinar e interdisciplinar. E um desses profissionais que é de suma importância é o técnico, né? Então eu estou muito feliz e grata por eu ter simplesmente, para mim, o melhor. Eu não me imaginaria estar com outra pessoa, que é o Paulinho, que é Paulo Barbosa. Paulo, você está aí junto com Nayara, né? Sim. Veio de São Paulo para cá, Verdade. mas também tem uma história bacana também de superação, né? Muitos desafios Sim. também na sua vida. Se apresente também pro pessoal. Então, olá para todos, meu nome é Paulo Barbosa. Barbosa, viu, gente? Eu sou formado em Educação Física e formado em Treinamento Esportivo. Muitas pessoas não têm essa familiaridade, né? Eu acabei tendo algumas opções na minha vida, que a minha primeira opção era fazer engenharia, né? Mas eu fui estimulado e picado pelo aquele mosquitinho do desafio dentro do esporte, né? Fui atleta a nível olímpico também, né? Treinei bastante buscando esse sonho de Olimpíada, mas eu esbarrei também em uma coisa muito importante, que era a gestão de tempo e planejamento. Então, quando eu tive a oportunidade, o privilégio de estudar, eu investi minha dedicação, meu tempo e o meu amor em estudar a ciência do esporte para justamente oferecer o que eu gostaria que eu tivesse para outras pessoas. E aos poucos as coisas estão acontecendo, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai, junto com a ciência e com o amor, né? A ciência do esporte e o amor por fazer o que você gosta, de fazer bem, eu consigo de alguma forma fazer esse caminho ser menos tortuoso, né? E aos pouquinhos a gente vai melhorando esse caminho, né? Legal, Paulo. Nayara, hoje você é uma para-atleta, campeã mundial de canoagem na África do Sul, mas antes disso muita coisa aconteceu para que a gente pudesse estar sentado aqui conversando um pouco sobre a sua história. Você sempre gostou de esporte, não é isso? Sempre, Estava me sempre. contando aqui quando criança, Sim. fazia diversas atividades. Fala Sim. um pouco sobre isso. Bom, eu sempre me vi amando o esporte, né? Desde que eu tenho consciência da minha existência. Então, inicialmente, eu tive muita expressão na natação, porque era o esporte mais reconhecido. Mas as três modalidades que eu, de fato, praticava eram natação, futebol e karatê. Futebol era o que eu mais amava, mas não era reconhecido e tão pouco respeitado, o feminino. Hoje em dia melhorou um pouquinho, mas continua ainda nas suas dificuldades.
O karatê só está sendo reconhecido agora em 2020. Então só me restava mesmo a natação. Só que na natação não era aquele amor que eu sentia pelos outros dois. E paralelo a essas 3 modalidades, como eu fui do Colégio Militar de Salvador, eu participava de todas as modalidades em que o colégio, né, disputava. Então eu fazia basquete, vôlei, handebol, atletismo, mas eu só fazia de gaiata mesmo, né? Então a minha trajetória, depois que passada essa vivência de alto rendimento com a natação, que eu finalizei com 15 anos, que aí eu percebi que eu morava num país que eu tinha, e ainda mais no estado, Nordeste, baiana, mulher, que eu tinha que realmente colocar o pé no chão. E aí eu sabia que o esporte, ele não tive tantas oportunidades para eu continuar nele. Mas você sonhava quando criança em ser uma atleta profissional? Sim, eu sonhava, era um sonho de viver. Quando eu fui adquirindo mais consciência, eu fui vendo que o esporte no Brasil não ia me oferecer uma tranquilidade a posterior. Mas eu tinha um sonho de viver uma Olimpíada. Eu assistia e ficava vidrado em todas as modalidades. Então, é um projeto pessoal, tanto que ele retornou na minha vida anos após. Você também, Paulo? Você teve uma infância também onde você projetava o futuro? Olha, eu vou te falar esporte? aqui de modalidade que você imaginar, eu já fiz também. Né? Natação, judô, karatê. Uma das coisas engraçadas, eu gostei sempre muito, sempre me identifiquei muito em modalidades individuais. Eu sou meio egocêntrico, tipo eu, e criei uma situação. Eu não gostava de criar uma situação, viver algo que dependesse do outro. Porque se não tivesse o outro eu não conseguia me divertir, né? Então eu sempre fui indo para essas modalidades individuais. E aí foi que surgiu a canoagem também na minha vida, né? Então tive excelentes resultados a nível nacional, a nível mundial. Mas eu acabei, por opção também, criando uma situação para oferecer uma melhor condição para as pessoas. Por isso eu acabei investindo muito em educação, né? Nessa questão de estudar e trabalhar dentro de laboratórios. Uma coisa engraçada de falar do esporte, né? A gente pensa muito na parte pedagógica, mas também existe muito cálculo, existe muita matemática e muita física. Isso a gente precisa adquirir muito conhecimento para depois conseguir aplicar, né? Sim, então esse continua sendo o meu maior desafio, né? De estudar, continuar estudando. E os desafios são enormes e se tornam ainda maiores, né, Nayara? Sim. Você com essa história, vocação para o esporte, se dedicando, mas aí no meio do caminho teve um processo de uma doença muito grave, que foi o câncer de tireoide. Sim. Como é que foi isso? Como é que foi esse momento para você? Você chegou a fazer essa reflexão sobre o esporte, Sim. os desafios que você teria pela frente? Nesse momento em que eu passei por esse câncer, eu era uma atleta amadora, né? Eu sou advogada, então na época eu trabalhava. Você tinha com quantos anos na época? Eu tinha 29. Certo. Foi 2013. Então eu tive que ficar afastada de todas as minhas modalidades, né? Na época eu fazia triatlo e corrida de aventura e Krav Maga, né? Eu sempre gostei também de arte marcial. E eu tive que parar tudo, porque foi um tratamento que exigiu muito do corpo, me abalou também emocionalmente, né? Por uma série de fatores. E eu não consegui me manter tão firme, tão equilibrada, tão forte emocionalmente nesse período. Sim. E aí quando eu consegui vencer e ter a cura total do câncer, que os médicos me liberaram para voltar de novo àquilo que me conecta com mais facilidade à vida, que é o esporte, eu busquei um desafio muito grande que eu nunca tinha feito, que era o Ironman. Né, concluir aquela prova. Toda essa energia que estava acumulada nisso descarregou tudo. Eu quero encerrar todo esse ciclo de tristeza e de energia, né, pesada para algo glorioso. E para mim glorioso era me desafiar a algo em que eu nunca tinha feito. E o Ironman eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha nadado. Competições nesse período? Não, eu estava na preparação para ele, né? Porque a competição de triatlo ela é desgastante. Então, se eu competisse, eu poderia atrapalhar o treinamento para o Ironman, né? Então, assim, eu busquei fazer todo o
o meu objetivo voltado para o Ironman, que era em setembro de 2014. E para isso eu busquei profissionais, porque eu já tinha conhecimento, que eu já vinha de uma bagagem de atleta, que eu precisava de profissionais que me conduzissem a isso de forma segura e saudável. Sim. E aí, você já tinha passado um grande desafio, que foi superar o câncer, né? Foi. Só a palavra câncer já mexe assusta, com a né? gente, já assusta bastante. Nossa, Jovem, 29 anos, Aham. né? Muito vocacionado para o esporte, e depois que passa tudo isso, descarrega toda essa energia novamente no esporte, mais um problema. Isso. Foi isso? Foi, porque eu, acreditando que eu estava em busca de um fechamento de algo ruim, acabou sendo a continuação de algo muito pior. Porque esses profissionais que eu acreditei e confiei que estariam me levando e me acompanhando de forma segura e saudável, eles me conduziram a um quadro de overtraining. É quando é um treinamento mais forte do que o seu próprio corpo consegue sustentar, alguma coisa mais ou menos assim? Na verdade, Para quem eles... está lá poder entender também. Paulinho até ele me esclareceu mais. Assim, a gestão para o treinamento foi uma gestão irresponsável. Certo. Então, por causa de uma gestão e de um planejamento errado, eu fiz uma prática errada, Sim, com orientação errada, associada a uma alimentação errada. sim. Então, basicamente, o carro, ele para andar precisa de gasolina. O corpo, cada vez mais intensa atividade, mais nutrido você tem que estar. Né? Então, se você não tem uma carga energética para que o corpo possa, uma reserva energética para isso, Sim. naturalmente você vai estar Colapso. boicotando, e aí o corpo vai chegar uma hora que, como um carro que não anda sem gasolina, bate o motor. Sim, perfeito. Então, o corpo entrou em colapso e chegou no momento em que ele parou. E como ficou sua cabeça nesse momento? Porque, na verdade, você teve de novo que lutar pela vida, né? Em um curto espaço de tempo, tinha acabado de sair de uma Mais um luta muito desafio. grande, né, Paulo? É. E agora de novo, lutando pela vida, imaginando o que é que poderia acontecer. Você pensava no esporte nessa época, na sua prática? Como é que estava a sua cabeça nesse momento? Bom, nesse momento de que o trauma ele foi muito abrupto, né? Foi de repente. Então esse músculo daqui, ele morreu dentro de mim. Esse músculo é o que faz com que a gente ande, corra, se estabilize, é o que dá o nosso equilíbrio. Então quando ele morreu dentro de mim, era algo morto dentro de um organismo vivo e que algo que estava morto estava contaminando o que não estava. Então meu corpo ele foi sofrendo em efeito dominó, né? Esse baque. E o órgão que primeiro absorve as coisas que é ruim, que causa algo que nos causa mal, é o rim. Sim. São os rins. E aí o rim parou. Quando o rim parou, tive a insuficiência renal, logo depois foi algo com o pulmão. E aí estava na iminência de entrar no quadro de múltipla falência dos órgãos. Chegou um momento que os médicos disseram, não temos o que fazer. E aí eu realmente, nesse momento, eu sentia que eu estava me desligando. Sim. Eu não estava tendo forças, eram dores surreais, eu não estava conseguindo nem falar, era comunicação só pelos olhos. E eu desisti. Quando eu estava me despedindo de minha família, e que eu virei para minha mãe, que eu queria, ali naquele momento eu percebi, eu preciso dizer que eu a amo, porque infelizmente é nesse momento que a gente percebe aquilo que a gente não faz. E aí, em breve momento, passou um filme na minha cabeça e eu me arrependi. Eu não fiz isso, eu não falei isso, e eu briguei por isso. E aí você vê que besteira tudo isso. E eu só queria dizer para quem eu amo, que eu amo, porque eu não queria ficar com aquilo dentro de mim do não fazer. E aí, quando eu falei para minha mãe isso, ela falou, não ouse desistir. Eu não aceito isso, eu não vou lhe perdoar se você fizer isso. Se eu estou aqui, você vai lutar. E aí naquele momento eu senti vergonha, e aí eu senti que ela tava brigando mesmo, que ela tava brigando. Mais uma. E aí... Mãe, põe a gente na Ainda linha, bem né? por isso, É, né? bem legal. E aí nessa que ela tá brigando, eu tá tudo bem, mãe. Deu uma virada de chave. E aí eu fui forte, não por mim, Sim. mas por ela, né? Porque eu acreditava que eu devia isso a ela, Sim. como eu acredito, né? E então naquele dia eu assumi o compromisso de dar tudo que eu podia para suportar.
E aí, horas depois daquela conversa com minha mãe, meu rim voltou a funcionar. Então, os médicos que são muito presos à ciência e não têm alguma fé além da Sim. ciência, achou que foi sorte, um conjunto de fatores juntos, mas para mim foi uma segunda chance de poder fazer tudo aquilo que eu não estava fazendo e melhor, Sim. né? De forma mais consciente, mais humana, mais responsável. E a partir dali começou a minha luta mesmo. E eles queriam amputar minhas pernas e eu falei, não, faz de tudo para mantê-las. E para mantê-las eu tinha que me submeter a dores, dores constantes e diárias, que era a retirada do músculo de forma gradual, que não podia ser, meu corpo não ia sobreviver se fosse total e eu também não ia suportar. E a anestesia ia impactar, se eu tomasse, na sobrevivência do fígado e do pâncreas, que estavam muito afetados. Tem que fazer todo o processo sem nenhuma anestesia, sentindo A- certamente muita muita dor para dor. fazer. Isso, E muito invasivo também, Isso, né? e nas duas pernas, né, que é bilateral. E assim foram 60 dias, 45 dias lutando contra uma bactéria generalizada. E aí no 45º dia eu tive a notícia de que meus órgãos estavam estáveis e fora de perigo. E aí foi mais rápida a minha saída do hospital, 15 dias após eu sair. E veio uma luta para pensar melhor sobre a vida, porque até o momento eu só estava pensando em estar viva. Sim. E eu não conseguia imaginar eu vivendo com uma limitação ao qual eu nunca tive. Sim. E saí do hospital na cadeira de rodas com a notícia de que a dela não sairia. E assim, por um breve momento eu acreditei, até que eu vi uma entrevista da atleta, que foi atleta, e eu não sei se ela está querendo se tornar para-atleta, Laís Souza, Sim. que hoje ela é tetraplégica. E quando eu a vi na reportagem feliz e acreditando e com fé, eu fiquei com vergonha de não estar naquela mesma posição. E aí eu tratei de buscar profissionais que eu acreditava que naquele momento eram os fisioterapeutas que me fizessem estar em pé, porque eu também já estava querendo sair daquela cadeira. Sim. E consegui. Até hoje eu estou com o pessoal da AF Fisioterapia, que cuidam de mim desde 2014 até hoje. Então hoje a fisioterapia está para mim como o ar, como a água, porque Sim. sem ela eu não tenho qualidade de vida, Um né? processo diário na busca de ter uma qualidade de vida cada vez melhor e de melhorando a cada dia realmente sua mobilidade, enfim, de poder inclusive praticar com a melhor qualidade o próprio esporte. Isso, porque a sequela hoje que eu vivo eu não sinto do joelho para baixo. Sim. Minhas pernas funcionam como uma prótese humana, Sim. né? Eu, graças a Deus, não tenho a despesa com próteses. Sim, sim. Então eu preservo as minhas próteses com muito cuidado para Sim. que elas continuem me sustentando. Sim. Então eu não tenho a percepção do andar e do ficar em pé. Então eles trabalharam comigo exatamente para que meu corpo, como toda uma máquina que trabalha em conjunto, eu recrute de outros músculos o que eu preciso para ficar em pé. E é o glúteo e o abdômen os responsáveis por isso. Então, você falou muito duas coisas que eu admiro demais, que eu coloco, que é a fé e o trabalho, o esforço, né? A gente infelizmente tem passado assim por dias muito difíceis e as pessoas estão perdendo a fé, estão perdendo a esperança, estão deixando de acreditar, né, que é possível. E sua história nos inspira, né, a olhar para o nosso lado, ser confrontado, como você também foi, e dizer, poxa, mas ela está numa situação mais difícil que a minha e ainda assim está com mais esperança do que eu, mais fé do que eu, está mais animada Como do é que possível, eu, poxa, né? eu não posso estar assim, né? Verdade. E a gente tem que tomar um pouco desse choque de realidade. Sim, tem né? que ser, é o que eu acredito, na troca. Porque assim como eu fui incentivada a refletir de que forma que eu poderia estar me transformando e transformando toda aquela tristeza em aprendizado. Né? Porque às vezes o que algo parece ser tão ruim, todo mundo fala, nossa, você convive com dor, eu tenho dor hoje neuropática. Mas foi o esporte que me fez hoje, mais uma vez, me conectar com a vida de forma diferente. Além disso, de ter como exemplo outras pessoas também, outras histórias Eu vi você falando de crescimento. de Fernando Fernandes, que passou também por um processo. Exatamente. A própria canoagem também, ele tem se encontrado Minha com inspiração escolha, também. minha escolha pela canoagem deriva dele. Porque eu, na busca de um esporte que me trouxesse essa alegria que hoje eu vivo e que ela é interna,
foi através dessa descoberta da canoagem, que foi através da descoberta da canoagem através de Fernando. Sim. Então, quando eu vi ele na cadeira de rodas, feliz, curtindo, sabe, na maior felicidade, eu falei, caramba, é isso que eu quero, porque eu queria um esporte em que em que as pessoas não ficassem com aquele olhar de pena ou de tadinha, e que eu tivesse que fazer muita adaptação. E a canoagem, quando está todo mundo sentado ali, todo mundo é igual, ninguém imagina qual é. Se botar Fernando, hoje ele tem expressividade internacional no esporte, mas no início, quando ele competia, ninguém sabia que estava na água, que quem não via ele entrar, que ele era cadeirante, né, Paulinho? Então, assim, A gente teve muita situação engraçada, né? assim, sabe? Porque a gente entrava em lugares, principalmente fora, né, do Brasil, em que as pessoas só percebiam que ele tinha disfunção no membro inferior, né? Ele não conseguia de forma voluntária usar as pernas só quando eu pegava a cadeira de rodas. Então acontecia muito que a Nayara falava, né? Tipo, o pessoal assim, como assim, não é possível? Tipo, o cara tá andando na minha frente ali. Você treinou o Fernando, não foi, Paulo? Sim. Continua até hoje, de alguma Continua forma até mais moderada, mais tranquila. E tem uma história também aí de treinamento de vários atletas, tanto olímpicos Os como quanto paralímpicos. sim. A canoagem sempre foi algo que você disse que andou por Sempre. outros esportes também, mas a Sim. canoagem, essa paixão também é muito forte. Eu acredito muito em uma missão, né? Eu não estou aqui por acaso, assim. Ter conhecido a Nayara por intermédio do Fernando, tipo, o universo conspirou a favor para estar criando uma situação para a gente estar aqui hoje, né? Uma coisa, sei lá, não é indescritível a palavra, né? Uma coisa tem coisas na nossa vida que acabam acontecendo e a gente não entende e provavelmente a gente não vai entender mais. E como é a Nayara atleta? Como ela é disciplinada, o treinamento dela, diante de tudo isso que ela passou, como é que você observa ela assim no dia a dia? Hoje mesmo nós estamos aqui no Parque de Pituaçu e vocês estavam treinando mais cedo, né? Nós estamos cedo aqui já gravando, mas por volta das 7 horas, antes disso, vocês já estavam aqui treinando. Como é que a Nayara nesse sentido aí? É que para falar isso eu preciso falar de uma coisa, né? Certo. Todo mundo acredita em talento, eu acredito em trabalho. Certo. Nada resiste ao trabalho. Então a gente acaba absorvendo coisas na nossa vida e responsabilidades porque a gente quer. Então a gente cria metas e objetivos. E o quão realmente você quer, o que você... Na verdade você faz exatamente o que você pode fazer, cada um dá o melhor de si, né? Então, o que a Nayara hoje ela está fazendo, ela está correndo em busca de um sonho dela, de uma meta, de algo pessoal. E ela acaba se dedicando ao extremo para fazer isso. Então as ações dela, na verdade, são um reflexo da personalidade dela. Então, ó, a história de vida dela, que é sempre de batalhar, lutar, eu acredito muito em valor familiar. Sofri muito com essa relação de valores familiares, mas eu encontrei na família dela algo que eu sempre quis ter. Então essa é uma relação muito gostosa, porque quando a gente tem esse suporte, para mim não existe impossível. É impressionante assim essa relação. Então o que eu vejo nela hoje, assim, na canoagem, modéstia à parte, né, a gente está aprendendo coisas com canoagem hoje em dia, tanto ela quanto eu. Mas esse processo de aprendizagem, né, ele acaba sendo muito acelerado pela personalidade, pela garra, pela determinação e pelo esforço, né? Então os nossos desafios são diários, mas todos os dias a gente está mais evoluindo e a gente está se aproximando mais desses grandes objetivos, né? E Nayara, você nessa nova fase entrou na canoagem, se dedicou e conseguiu conquistar o título mundial na África do Sul. Como é que foi isso? Isso foi muita ousadia e muito querer, né? Quando eu conheci Fernando em 2015, que eu conheci o Paulinho, ele estava em preparação para o Rio 2016, as Olimpíadas, eu me surpreendi porque eu sem nunca ter entrado no caiaque, inclusive foi ele que me colocou, Nayara, só reme, não tem como lhe passar. Não ia aprender em 3 dias, porque a competição era 3 dias depois. Então só reme, sabe nadar? Fica por aqui, ser algo seguro, e eu fiquei em segundo lugar. Claro, remei mal, né? Não interessa, mas eu não queimei raia, eu não virei e cheguei em segundo. Então assim, bem ou mal. Foi um bom começo. Então assim, isso foi uma resposta para mim. Então assim, alguma coisa, se eu espremer, melhorar, eu vou ficar boa e melhor, mas para isso eu preciso acreditar. Então o que eu fiz ano passado aqui, eu estou treinando hoje
porque eu tenho os instrumentos, mas se eu não tivesse, eu teria que comprar. Um barco é caro, um remo é caro, tudo que é de canoagem vem de lá de fora. Inclusive a própria ida para a África do Sul foi fruto de um conjunto de ações aí, de uma vaquinha virtual, Exato. todo mundo ajudando. Então eu tive que ir para Curitiba, porque lá me ofereceram um remo e um barco emprestado. Eu fui para lá, enfrentei o frio de Curitiba, -2, 0, 3, 4. A temperatura mais alta que eu treinei foi 12, 13 graus. E aqui com 20 graus a gente desliga ventilador, A né? diversidade é seu sobrenome, né? Você gosta da diversidade, supera, isso é muito bom. Deixa eu lhe fazer aqui um pedido especial agora nesse finalzinho, o tempo está acabando para poder a gente organizar o nosso programa. Mas uma coisa me chamou a atenção. Você se inspirou em Laís, se inspirou em Fernando Fernandes, pessoas que você viu numa situação também de Piores grandes do que a desafios. minha. E como elas estavam se comportando diante disso. E hoje você é uma inspiração. As pessoas podem olhar para você e dizer, poxa, a Nayara está fazendo esse trabalho, ela está numa situação, passou por tantas dificuldades, hoje ainda enfrenta, como você disse, você convive com a dor, né, e está aprendendo a superá-la. Mas você hoje é uma inspiração. Como é que você se sente um pouco disso? Eu queria que você falasse um pouquinho ali, pode até olhar para a câmera, dando uma palavra, estimulando as pessoas também, cada um com sua dificuldade, com sua luta, mas que elas também possam se inspirar, apesar de tudo isso, a superar esses desafios. Bom, até eu fico emocionada assim, em sentir que a minha história pode estar motivando outras pessoas, mas eu acredito nisso mesmo com muita humildade e modéstia, porque eu acredito na troca. Eu acredito que a gente se fortalece e se reconhece através do outro. Assim como eu me reconheço e me fortaleço em pessoas que pensam de forma construtiva, que estão ali para somar e para, através do amor, da alegria, juntar suas forças e nós caminharmos mais longe, eu busco fazer isso também na minha vida. Então, eu acredito que realmente eu possa estar motivando alguém, porque eu me motivo com uma infinidade de outras pessoas, né? Então, eu sou a partir do outro. E eu acredito que o outro também vai ser a partir de mim. Então, a mensagem que eu posso dar é, se vocês acreditam em algo e quer muito, não tem por que você não fizer ações para isso. Basta você acreditar, é dentro de você que está. E se você quiser ver possibilidades em dificuldades, você vai avançar. Mas se você vê dificuldades em possibilidades, você vai estacionar. É isso aí, Nayara. E aí, Paulo, dá uma mensagem aí também, pessoal, aí de esperança aí. O que eu falo muito dessa relação de investir em educação. Acho que a Nayara tem a cabeça que ela tem hoje também por valores familiares, óbvio, mas ela investiu muito no eu, né? Assim, ela absorveu muita coisa na vida dela, ela continua investindo na educação dela e hoje ela é essa mulher exatamente pela educação que ela teve, que ela continua buscando, né? Então a maturidade que ela tem hoje são ações principalmente da família dela, dos valores familiares, mas também dessa relação da educação, né? E o desistir não faz parte dessa relação, a gente está sempre em processo de desenvolvimento, né? Acho que o papel mais importante de tudo é a educação. A educação é uma coisa muito importante na nossa vida, né? A gente evolui justamente com essas escolhas, é muito gostoso. É verdade. Bom, eu quero agradecer a vocês que estavam aí nos acompanhando em mais uma edição do Papo Aberto. Hoje tínhamos papo para mais de 1 hora, mas a gente tem que sintetizar um pouco para poder dar tempo de você assistir aí em casa também. Muito obrigado por sua companhia e que a história de Nayara, a história de Paulo, possa inspirar a você a olhar para o cenário, claro, de muitos desafios, de muitas lutas, mas com a certeza de que, com fé, como Nayara disse, ela precisou acreditar. Com muito trabalho, com muita dedicação, com disciplina, com conhecimento, como bem está dizendo o Paulo aqui, a gente pode sim vencer esses desafios e fazer a nossa vida e o nosso mundo melhor. Um grande abraço, Deus abençoe. Lembre sempre, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Um grande abraço.